Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Eu queria, antes de mais, agradecer ao Eduardo Paz Ferreira a gentileza deste convite. Eu sei que ele tem, de facto, a ver-se seguramente com a amizade, que é bastante antiga, e a tal amizade que se cruzou em alguns cafés de Lisboa e em alguns outros circuitos que não interessa para aqui relevar. E queria também deixar uma palavra também aos restantes membros da mesa, com especial destaque para o Sr. General Loureiro dos Santos, cujos circuitos também encontrei, aliás, como o Comandante Costa Correia, noutros circuitos mais fardados, noutros tempos de 74, 75, não exatamente às vezes nas mesmas posições, mas, enfim, os tempos depois acabaram por nos encaminhar para terrenos mais consensuais. Eu devo dizer que este desafio sobre a questão da Alemanha é uma questão que nós nos colocamos a todos os dias e cada vez mais nos últimos 3 anos, de forma quase obsessiva, leva-nos a pensar que um pouco como acontece com os Estados Unidos, cada um de nós na Europa tem a sua Alemanha, em função da sua experiência, em função da relação que o seu próprio país tem com a Alemanha e do modo como sofreu essa relação. Essa relação foi marcada. Aqueles países que estiveram em guerra, os que estiveram na posição um pouco atípica que Portugal teve, e no pós-guerra as pessoas foram criando em relação à Alemanha um sentimento misto entre, por um lado, um certo receio e a noção que os modelos de natureza institucional que, entretanto, foram criados eram uma forma de atenuar os riscos que esses receios, on the back of the mind, mantinham, e, por outro lado, uma certa admiração, uma genuína admiração relativamente à capacidade de um povo de conseguir dar a volta em situações extraordinariamente difíceis e conseguir, digamos, o nível de desenvolvimento e uma estamina no sentido de manter um projeto nacional e a ideia de um projeto nacional e agora num quadro democrático e num quadro solidamente democrático. É preciso, quando olhamos para a Alemanha, e olhamos para a Alemanha por vezes com alguma desconfiança, noutros setores eventualmente com alguma hostilidade, é preciso percebermos que estamos perante um grande país democrático e um país que conseguiu desenvolver, num quadro de tensão, que obviamente foi aquele que mais a marcou no pós-guerra e em particular durante a Guerra Fria, conseguiu desenvolver um sistema democrático forte, em que estão presentes alguns dos elementos, digamos, identitários daquilo que é a própria construção do bem-estar europeu, como a democracia cristã, como a social-democracia. E este ponto é importante porque nós olhamos sempre para a Alemanha como um poder, no sentido objetivo de poder, de afirmação de força económica ou política ou militar, mas temos que pensar que há um conjunto de valores que marcam a sociedade alemã e que estão presentes naquilo que é a identidade europeia que nós construímos e que está nas instituições europeias. A questão está em saber, tendo em conta aquilo que se passou na União Europeia e aquilo que foi a evolução do modelo institucional europeu, se para a Alemanha a construção europeia foi apenas um elemento de natureza instrumental, isto é, tendo em conta que houve uma mudança qualitativa do modelo europeu precisamente após o fim da Segunda Guerra, o fim do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria, nós poderemos pensar se de facto a Alemanha não utilizou o modelo europeu apenas como um instrumento do seu próprio poder e da sua própria afirmação. Isto, digamos, é a leitura que podíamos considerar mais cínica do processo. Porque, na realidade, nós vivemos 2 Europas completamente diferentes. Vivemos 2 Europas, vemos uma Europa até ao final da Guerra Fria, com um modelo institucional mais equilibrado, com um modelo institucional tendencialmente, digamos, respeitador da igualdade dos Estados, mesmo sabendo nós que essa igualdade não era concreta, mas pelo menos havia uma espécie de um politicamente correto relativamente ao modo de representação dos países e à forma como essa representação se fazia. O mais chocante neste processo nos últimos anos é o fim do politicamente correto. Isto é, alguma razão levou a que o politicamente correto fosse dispensável. E este é um ponto muito, muito importante. Eu lembro-me de assistir, e tive o privilégio de assistir, a um momento curioso que foi um tratado que é perfeitamente irrelevante no plano europeu, que é o Tratado de Nice.
Em Nice é o primeiro momento em que há a famosa décrochage, aquilo que os franceses não queriam, que era a circunstância de haver um elemento em que eles ficassem diferenciados face aos alemães. E a décrochage em Nice, há uma grande discussão em Nice relativamente às votações. Isto é, vamos manter o sistema de votações em que cada país tem X votos, ou vamos manter a chamada dupla maioria. Em cada decisão haverá uma maioria de Estados e uma maioria populacional. Os franceses resistiram até ao fim, relativamente à décrochage, porque ao criarem a maioria populacional, que agora ficou estabelecida no Tratado de Lisboa, os franceses deixam de ter a mesma força, objetivamente, que os alemães. E então em Nice faz-se uma décrochage déguisée, disfarçada, que é o Parlamento Europeu. Se repararem bem, em Nice a França e a Alemanha mantêm o mesmo número de votos, 29 votos, mas o Parlamento Europeu passa a ter muito mais deputados alemães do que muito mais deputados franceses. Isto foi a cedência que o Chirac fez, que era a primeira décrochage. Isto desequilibrava o poder europeu. Isto, simbolicamente, para a França, tinha uma grande importância. Mas este é apenas o início, digamos, eu diria que é apenas o início daquilo que é o desequilíbrio de natureza institucional que se veio a consagrar na Europa e que o Tratado de Lisboa é, digamos, o caso mais flagrante. O Tratado de Lisboa desigualiza em absoluto a capacidade de representação dos Estados a nível europeu e cria, de facto, Estados que são irrelevantes no processo decisório. Nós poderemos perguntar por que razão é que é importante para nós uma capacidade de representação, dado que estamos afastados do mainstream dos interesses europeus. Outros países, por exemplo, estou-me a lembrar dos países do Benelux, não têm uma diferença em matéria de interesses no processo legislativo e da produção de políticas em Bruxelas suficientemente grande face ao mainstream europeu para poderem estar muito preocupados com o facto de terem mais um comissário ou menos um comissário, de terem mais votos ou menos votos. Para esses países é mais ou menos irrelevante, porque estão protegidos pelo interesse médio que se projeta nas decisões de Bruxelas. O grande drama é para os países que são mais pobres, isto é, que estão do lado digamos, periférico dos interesses europeus e que não têm uma capacidade institucional para se afirmarem em Bruxelas. Esta questão tem vindo, eu diria que não está ainda verdadeiramente assumida, mas as pessoas vão se dar conta no futuro. Eu já o disse aqui uma vez nesta mesma mesa, aqui há 3 anos, as pessoas vão se dar conta no futuro que há aqui um problema muito grave, que tem a ver com uma espécie de hierarquização das ordens constitucionais nacionais dentro da Europa. Aliás, vemos, quando ouvimos o respeito pelo Tribunal de Karlsruhe ou o desrespeito pelo nosso Tribunal Constitucional, nós percebemos que há uma hierarquização e de respeito relativamente às ordens constitucionais. Mas nós, um destes dias, vamos perceber que um cidadão português, um eleitor português, ao eleger alguém para o Parlamento que define o seu governo, vai ter provavelmente à partida, seja esse governo de esquerda ou de direita, vai ter provavelmente à partida as mãos atadas e a sua capacidade de afirmação no terreno institucional europeu é extremamente limitada. Eu diria mesmo é completamente irrelevante. Isto é grave porque, a certa altura, isto afeta a própria legitimidade dos eleitos nacionais. E vamos ter aqui um problema nós estamos muito preocupados ainda com o nosso munus nacional e com a representação nacional, mas vale a pena ver, por exemplo, o que foi a patética, eu não tenho dificuldade em assumir isto, embora devesse manter talvez no quadro do Ministério dos Negócios Estrangeiros algum tipo de leitura menos adjetivada, mas a patética política europeia que Portugal não teve nos últimos anos, e que revela bem, de facto, a acomodação com a irrelevância. E isto é, de facto, importante e vamos ter um teste decisivo, que é um futuro governo português, ver o que é que consegue fazer neste campo e como é que consegue reverter este discurso. Ora bem, isto remete-nos de novo à Alemanha. Em que medida um país como a Alemanha, que deixou de fazer parte do diretório, porque o diretório é a própria Alemanha, deixou de fazer parte do duopólio na sua relação com a França, porque mesmo naqueles tempos, e vale a pena recordar isto, mesmo naqueles tempos em que o Sr. Sarkozy estava ao lado da Sra. Merkel, o Sr. Sarkozy estava ao lado, mas estava no bolso,
Portanto, não é um ao lado em termos de igualização de poderes. Era pura e simplesmente uma ficção que a própria Alemanha, que dava jeito à própria Alemanha, na minha opinião, que era ter a ideia de que dois países consagravam um determinado poder no quadro europeu. A França prestou-se, e foi-se falado há pouco aquela questão da decisão alemã, a França prestou-se àquela tragédia, sob o ponto de vista, digamos, de equilíbrio político europeu, que foi a humilhação feita aos primeiros ministros de Itália e da Grécia, num determinado momento, titulada pela Alemanha e pela França. E isto é dos momentos mais graves, em termos de entendimento europeu, a que alguma vez se assistiu. E penso, as pessoas eu acho que na altura não se teve bem a consciência do que isso representava em termos de humilhação para uma certa Europa, não apenas para aquela que ali estava a ser humilhada, mas para toda a outra que estava ali, potencialmente, a ser o objeto desse tipo de ação. O Sr. Jornal falava há bocadinho do velho conceito de se a Alemanha é um poder relutante ou não. Eu tenho isto é completamente impressionista. Eu tenho a noção que a Alemanha está à procura da definição do modelo ideal para a consagração do seu poder. Não tem, objetivamente, a meu ver, uma vontade de instituir um poder, digamos, imperial no sentido do modelo, embora se sintam aqui ou ali, em algumas declarações de alguns dirigentes alemães, uma noção sobre a necessidade de uma certa centralidade de um poder europeu. E europeu significa alemão, neste caso, e, nomeadamente, por exemplo, em matéria de política económica. Sente-se essa noção e sente-se que há uma vontade de afirmar isso. O modelo federal já desapareceu. O modelo federal europeu está morto. A ideia do federalismo europeu, que foi sempre, aliás, assumida de uma forma ambígua, nós nunca definimos verdadeiramente o que era o federalismo europeu, nós nunca definimos sequer verdadeiramente o que eram as finalidades europeias. Toda a gente pensou, vamos andando, a noção do vamos andando é o melhor para isto, é o ongoing. Vamos andando, vamos vendo o que é que isto dá, vamos vendo qual é a vontade dos povos europeus de avançar, na ideia que também nos foi transmitida numa certa altura, e se calhar erradamente, de que era fundamental a bicicleta do Delors, isto é, se nós parássemos de pedalar, a Europa caía para o lado. E, portanto, a tese da bicicleta foi também o que levou a todo este processo de ir andando, nomeadamente em matéria de União Económica e Monetária e também da União Política. Eu penso que a Alemanha está um pouco à procura do seu modelo, de um modelo que ao mesmo tempo seja aceite digamos, e que seja passível de uma certa consensualização à luz de uma certa chantagem económica. É este o meu sentimento. A noção de que a Europa precisa da Alemanha como âncora fundamental para a sua sobrevivência enquanto poder económico e, como tal, estará disposta a fazer concessões de nível político e, em particular, concessões que levem à preponderância do poder do Conselho dentro da União Europeia. O que se passa no Tratado de Lisboa, o Tratado de Lisboa tem vários, não foi tão porreiro como se costuma dizer, o Tratado de Lisboa tem, de facto, grandes defeitos nesse aspecto, porque o Tratado de Lisboa consagra, independentemente da questão das votações, consagra a desigualização e a desaparição do desequilíbrio entre a Comissão e o Conselho e, em particular, consagra um poder fortíssimo no quadro do Conselho esse que, ao mesmo tempo, é reforçado pelos poderes do fator demográfico. E, portanto, é este o grande momento de mudança europeia, é este o grande momento que provavelmente consagra a Alemanha como a chave do processo político europeu. Continuo a pensar que a Alemanha ainda não sabe o que fazer com este poder. E a sensação que eu tenho é que a Alemanha não tem, por exemplo, uma estratégia muito clara em matéria do seu poder no plano internacional, nomeadamente ao nível como grande potência. O que se passou no caso da Ucrânia e da Rússia é paradigmático de uma certa hesitação, de uma Alemanha que ao mesmo tempo acompanha as preocupações que estão estabelecidas nos países bálticos, na Polónia e outros países que têm uma relação com Moscovo turbulenta, mas por outro lado também nós verificamos que a Alemanha tem recuos e não consegue, digamos,
passar um determinado estádio, viu-se o caso, por exemplo, na Líbia, quando foi da ação na Líbia, e vê-se que sistematicamente a Alemanha não tem ainda uma vocação, curiosamente, para poder consagrar o seu poder como membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Aliás, todos os países que são candidatos, ou quase todos os países que são candidatos a membros permanentes do Conselho de Segurança, têm vindo a revelar as suas debilidades aqui ou ali, de forma que conforta a presença e o modelo que atualmente está presente no Conselho de Segurança. É todo este debate que para nós é muito importante, que para nós portugueses é muito importante. Nós temos aqui, vale a pena olhar para trás um pouco, nós fizemos uma aposta, a partir da nossa entrada para a União Europeia, fizemos uma aposta, quer os governos de Cavaco Silva, quer os governos de António Guterres, por razões que têm a ver com o peso dos cheques, fizeram uma aposta manifesta na relação com a Alemanha. Em detrimento, claro, da relação privilegiada que Portugal teve durante muitos anos com o Reino Unido e que a nossa entrada para a União Europeia liquidou. Vale a pena dizer isto de forma clara. O Ministério dos Negócios Estrangeiros viveu durante muitos anos, e nós vivemos durante muitos anos, eu ainda assisti a esse período, eu diria quase dependência relativamente à nossa relação com Londres, e a um seguidismo dessa relação em várias dimensões. A entrada para a União Europeia mudou isso, a nossa presença nas instituições comunitárias fez-nos dar um salto, digamos, para o interlando europeu, e a nossa relação com a Alemanha foi, a certa altura, um momento importante, porque Portugal teve a noção, num determinado momento, que não podendo fazer face ou não podendo colocar qualquer tipo de objeção ou dificuldade ao alargamento europeu, e quando ouço dizer que Portugal foi naif na questão do alargamento europeu, o alargamento europeu teria lugar, quer Portugal quisesse, quer não. Portanto, isto convém ser claro, e, portanto, a adaptação da política portuguesa relativamente ao alargamento foi apenas uma questão de realismo, de puro realismo, e de tentativa de aproveitamento, de sublinhar de algumas dimensões que nos eram importantes, para que nessa altura fossem tidas em consideração, nomeadamente os pacotes financeiros. E, portanto, essa nossa relação com a Alemanha foi uma relação que se fez com Kohl, se fez com Schröder ainda, mas que muda radicalmente, de facto, com a senhora Merkel. Eu penso que tem menos a ver com as pessoas do que tem a ver com os equilíbrios internos. A sensação que eu tenho é que, julgo que é um sentimento mais ou menos generalizado, a opinião pública alemã, de uma forma mais ou menos expressiva, tem uma ideia relativamente ao seu papel e ao caráter desregulador de toda a periferia europeia, o que a leva a ter uma atitude, de certo modo, paternalista, mas ao mesmo tempo autoritária, relativamente a essa periferia que a Alemanha considera que vive um pouco à sua custa. E, portanto, tudo isto marca esta mudança e esta mudança de atitude da Alemanha relativamente à tal periferia. E esse é o ponto fundamental para tentarmos saber o que é que se vai passar a partir daqui. Quer dizer, como é que a Alemanha vai gerir, no plano até institucional, este seu papel? Vai jogar com os países do alargamento, ou com alguns países do alargamento, um certo desequilíbrio de poderes dentro da União? Como é que se vai passar a sua relação com a França, que é um elemento fundamental, que era um elemento fundamental da construção do próprio modelo da União Europeia? Eu acho que tudo isto está extraordinariamente indefinido. Acho que há aqui um grande risco, por um lado, é que a circunstância de haver uma grande coligação na Alemanha faz com que estejam representados neste poder, digamos, toda a Alemanha, ou o essencial da Alemanha, e isso é preocupante, isto é, nós não temos na oposição alemã uma força de contraposição relativamente a esta linha comum. Temos, por outro lado, a sensação que os alemães também, eles próprios, os dirigentes alemães, eles próprios também não têm uma ação pedagógica relativamente à sua própria opinião pública e não explicam verdadeiramente as vantagens, por exemplo, que a Alemanha está a tirar de determinadas situações de desequilíbrio dentro do processo europeu. E acho que isto é trágico em termos da própria evolução da opinião pública alemã. E, portanto, estes são, digamos, momentos difíceis, momentos complexos, e em que eu penso que não há uma estratégia alemã muito clara. E penso que a Alemanha está um pouco ainda à procura do seu próprio papel, quer no quadro do modelo europeu que pretende institucionalizar, quer no quadro da sua própria afirmação externa e à escala mundial. Eu penso que todos temos que ter uma leitura
fria nesta questão da Alemanha, temos que ter também uma leitura ao mesmo tempo não emocional. Nós não nos podemos deixar arrastar na leitura da situação alemã por fantasmas. E, em particular, não devemos alimentá-los. Devemos tomar a Alemanha por aquilo que ela é, como eu comecei por dizer, como um grande poder democrático, como um país que tem sólidas instituições, e devemos procurar potenciar, digamos, um debate europeu e ligarmos nesse debate europeu àqueles que possam estar nos mesmos interesses que os nossos, para, digamos, eu não digo confrontar a Alemanha, mas pelo menos relançar um debate dentro da Europa que permita reenquadrar o papel da Alemanha numa União Europeia que seja ao mesmo tempo solidária, equilibrada e passível de aceitação pelos seus cidadãos. Muito obrigado.